Toda noite você deita na cama, fecha os olhos e, em questão de minutos, sua consciência simplesmente desaparece do mundo físico. Seu corpo permanece ali, respirando automaticamente, mas você está em outro lugar completamente diferente, conversando com pessoas que não existem, visitando lugares que nunca foram construídos, vivendo situações que desafiam todas as leis da física. E quando você acorda, na maioria das vezes, não consegue nem explicar direito onde esteve ou o que aconteceu. Mas aqui está a pergunta que ninguém consegue responder de verdade. Para onde exatamente sua consciência viaja quando você dorme? Se o sono fosse apenas um período de descanso biológico, por que diabo seu cérebro criaria universos inteiros, com narrativas complexas, emoções intensas e experiências que às vezes parecem mais reais do que sua própria vida acordada? A explicação oficial que nos dão é superficial demais para ser satisfatória. Dizem que dormimos para restaurar o corpo, consolidar memórias, processar emoções do dia. Tudo bem, isso faz sentido do ponto de vista biológico básico, mas isso não explica nem 10% do fenômeno. Não explica por que você sonha com cidades que nunca visitou, mas que têm ruas, prédios e pessoas com detalhes absurdamente específicos. Não explica por que algumas pessoas literalmente saem do próprio corpo durante o sono, flutuando acima da cama, observando a si mesmas dormindo. Não explica por que seu cérebro, supostamente em modo de economia de energia, na verdade fica mais agitado durante certas fases do sono do que quando você está resolvendo equações matemáticas acordado. A verdade sobre o que acontece com a consciência durante o sono é muito mais profunda, estranha e perturbadora do que qualquer livro didático vai te contar. E para entender isso de verdade, precisamos desmontar esse fenômeno pedaço por pedaço, camada por camada. Primeiro, vamos destruir o mito mais básico. Seu cérebro não desliga durante o sono. Na verdade, ele muda de modo operacional, de uma forma que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Durante as fases mais profundas do sono, sim, há uma desaceleração geral da atividade cerebral. Os neurônios disparam mais devagar, as ondas cerebrais se tornam mais longas e suaves, mas no momento em que você entra no sono REM, que é quando os sonhos mais vívidos acontecem, algo absolutamente bizarro ocorre. O córtex pré-frontal, aquela parte do cérebro responsável por lógica, raciocínio crítico e tomada de decisões conscientes, praticamente apaga. É por isso que nos sonhos você aceita situações mais absurdas sem questionar. Você está voando? Normal. Seu professor do ensino médio está vestido de astronauta vendendo sanduíches? Faz todo sentido. Mas enquanto a lógica desliga, os centros visuais e emocionais do cérebro explodem em atividade frenética. Eles trabalham em níveis de intensidade comparáveis ou até superiores ao estado de vigília, gerando imagens complexas, cenários detalhados, rostos, vozes, sensações táteis. Isso levanta uma questão fundamental. Se o cérebro está trabalhando tanto ou mais do que quando você está acordado, como isso pode ser chamado de descanso? A resposta honesta é que não sabemos. O que parece estar acontecendo é que a consciência não está desligando, ela está se deslocando para uma frequência diferente de operação, uma dimensão de experiência que não tem relação direta com o mundo físico externo. E aqui está onde as coisas ficam verdadeiramente estranhas. Existe uma substância química chamada DMT, ou dimetiltriptamina, que é conhecida no mundo das substâncias psicodélicas como uma das mais poderosas que existem. Pessoas que consomem DMT sintético relatam experiências de outro mundo, literalmente. Elas descrevem encontros com entidades inteligentes não humanas, viagens através de túneis de luz geométrica, visões de realidades paralelas, uma sensação de estar sendo mostrado conhecimentos cósmicos profundos. E aqui está o detalhe que muda tudo. Cientistas descobriram que o cérebro humano produz DMT naturalmente. Mais especificamente, há evidências crescentes de que a glândula pineal, uma pequena estrutura no centro do cérebro que já foi chamada de terceiro olho por tradições espirituais antigas, libera quantidades de DMT toda noite durante o sono REM. Isso não é especulação mística, é bioquímica documentada. Então pensa comigo, se a mesma substância que causa experiências transcendentais intensas quando tomada externamente está sendo produzida internamente toda noite, o que exatamente estamos experimentando nos sonhos?
Seriam apenas alucinações bioquímicas aleatórias? Ou o DMT endógeno está abrindo portas perceptivas que normalmente ficam fechadas durante o estado de vigília? Se a química cerebral pode alterar tão drasticamente nossa percepção da realidade, até que ponto podemos confiar que o que chamamos de realidade acordada não é apenas uma versão filtrada e limitada de algo muito maior? Mas fica ainda mais perturbador quando entramos no território dos sonhos precognitivos, aqueles que parecem mostrar eventos futuros com precisão impossível. Ao longo da história, existem relatos documentados de pessoas que sonharam com acontecimentos específicos antes deles ocorrerem. Um dos casos mais famosos é o de um engenheiro chamado John William Dunn, que nos anos 1910 começou a registrar seus sonhos sistematicamente e descobriu que uma porcentagem significativa deles continha detalhes de eventos que aconteceriam nos dias ou semanas seguintes. Mas não precisa ir tão longe. Quantas pessoas você conhece que já sonharam com alguém que não viam há anos e no dia seguinte essa pessoa ligou do nada? Ou sonharam com uma situação específica, com diálogos e cenários detalhados, e dias depois viveram aquela cena exatamente como sonharam? A ciência convencional tenta explicar isso como coincidência seletiva, ou seja, você tem milhares de sonhos aleatórios e, eventualmente, alguns vão coincidir com a realidade por puro acaso estatístico. Mas essa explicação não se sustenta quando você analisa casos onde os detalhes são específicos demais para serem sorte. Se os sonhos fossem apenas o cérebro reorganizando memórias e processando informações passadas, como eles poderiam conter informações sobre o futuro? A única explicação que faz sentido é que, durante o sono, a consciência de alguma forma se liberta das limitações do tempo linear. Talvez ela acesse uma camada da realidade onde passado, presente e futuro coexistem simultaneamente. Uma ideia que, aliás, é perfeitamente compatível com certas interpretações da física quântica. E então temos o fenômeno absolutamente aterrorizante da paralisia do sono. Se o sono fosse apenas um processo passivo e benigno, por que algumas pessoas acordam completamente conscientes, mas totalmente incapazes de mover um único músculo? A paralisia do sono acontece quando a consciência desperta antes do corpo sair do estado de atonia muscular, que impede você de fisicamente encenar seus sonhos. Do ponto de vista fisiológico, é um mecanismo de proteção que às vezes falha no timing. Mas isso não explica o aspecto mais perturbador, as alucinações consistentes que acompanham esses episódios. Pessoas de culturas completamente diferentes, que nunca tiveram contato umas com as outras, descrevem exatamente as mesmas experiências. Figuras sombrias de pé ao lado da cama, uma presença malévola no quarto, um peso esmagador no peito como se algo estivesse sentado sobre você. Uma sensação de terror absoluto que vai além do medo normal. Como diabos pessoas em continentes diferentes, falando línguas diferentes, vivendo em épocas diferentes, têm as mesmas alucinações? A explicação neurológica padrão é que são apenas truques do cérebro meio acordado processando sinais internos de forma distorcida. Mas e se não for? E se a paralisia do sono for um momento onde a consciência está presa entre dois estados, parcialmente ainda em uma dimensão que normalmente não percebemos acordados, e parcialmente de volta ao corpo físico? E se aquelas entidades que as pessoas veem não forem alucinações, mas sim seres ou fenômenos que existem em uma frequência perceptiva que só conseguimos acessar quando estamos nesse estado intermediário específico? Olha, se você está acompanhando esse raciocínio até aqui, você claramente não é uma daquelas pessoas que aceita explicações simplistas sobre a realidade. E eu queria te fazer uma pergunta sincera agora. Você já teve um sonho que te marcou tão profundamente que mudou algo em você? Talvez um sonho onde você encontrou alguém que já morreu, ou viu um lugar que pareceu mais real que a própria realidade, ou recebeu uma mensagem que você não consegue tirar da cabeça. Me conta nos comentários qual foi esse sonho, porque eu tenho certeza que muita gente aqui vai se identificar com a sua história. E se você quer continuar explorando esses mistérios da consciência que a ciência mainstream prefere ignorar, se inscreve no canal. Não é aquele pedido automático de inscrição. É um convite genuíno para fazer parte de uma comunidade que questiona, que investiga, que não aceita respostas prontas. Vamos juntos nessa jornada. Agora, vamos entrar num território que literalmente desafia a estrutura da realidade como a conhecemos. Sonhos lúcidos.
A maioria das pessoas passa a vida inteira tendo sonhos passivos, onde você é apenas um espectador ou participante sem controle real. Mas existe um pequeno percentual de indivíduos que desenvolveu a habilidade de acordar dentro do sonho, mantendo total consciência de que estão sonhando e, a partir desse momento, podem manipular a realidade onírica de forma consciente e intencional. Eles podem voar, atravessar paredes, conjurar objetos, mudar cenários, conversar com personagens do sonho, sabendo que estão em um sonho. Estudos em laboratórios de sono monitoraram pessoas em sonhos lúcidos e confirmaram que isso é real. Quando alguém está consciente dentro de um sonho, o córtex pré-frontal reativa parcialmente, a mesma área responsável pela autoconsciência e metacognição quando acordados. Ou seja, mesmo com o corpo completamente inconsciente e paralisado, uma parte de você está plenamente desperta e operante. Isso prova de forma irrefutável que a consciência não é dependente do corpo estar ativo. Mas aqui está a questão filosófica profunda. Se você pode estar consciente, tomar decisões, ter experiências complexas enquanto seu corpo está dormindo, o que exatamente é a consciência? Ela é gerada pelo cérebro ou apenas processada por ele? A capacidade de ter sonhos lúcidos sugere que existe uma camada de awareness que transcende o estado físico. Uma testemunha interna que permanece acordada, mesmo que tudo mais esteja apagado. E isso nos leva a uma das descobertas mais perturbadoras sobre sonhos. O tempo não funciona da mesma forma lá dentro. Você já teve aquele sonho que pareceu durar horas, talvez até dias, mas quando acordou descobriu que foram apenas 15 ou 20 minutos? Isso não é impressão subjetiva, é um fenômeno mensurável. Pesquisadores que estudam sonhos lúcidos fizeram experimentos onde sonhadores lúcidos executavam tarefas cronometradas dentro dos sonhos, como contar até 100 ou realizar sequências de movimentos, e depois comparavam com o tempo real de corrido. Os resultados são consistentes. A percepção temporal durante os sonhos opera em uma escala diferente da realidade física. Em alguns casos, eventos que os sonhadores juraram ter durado 1 hora aconteceram em menos de 5 minutos de sono REM. Isso tem implicações filosóficas enormes. Se sua consciência pode experimentar temporalidades diferentes dependendo do estado em que está, isso significa que o tempo não é uma propriedade fundamental do universo, mas sim uma construção perceptiva da mente. Você não está vivendo no tempo, você está gerando uma experiência de tempo baseada em como sua consciência está processando informações. E se isso é verdade nos sonhos, até que ponto é verdade também na vigília? Será que o tempo que experimentamos acordados também é apenas um frame rate mental, uma taxa de atualização da consciência que poderia teoricamente ser acelerada ou desacelerada? Existe uma teoria na física moderna que está ganhando cada vez mais tração, mesmo entre cientistas ortodoxos: a teoria do multiverso. A ideia básica é que existem infinitas versões paralelas da realidade coexistindo simultaneamente, cada uma com suas próprias variações de eventos, possibilidades e resultados. Dentro da interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, cada decisão, cada evento quântico, cria ramificações onde todas as possibilidades acontecem, apenas em universos paralelos diferentes. Agora conecta isso com os sonhos. Por que alguns sonhos têm uma coerência narrativa tão forte? Porque você às vezes sonha com o mesmo lugar desconhecido repetidamente, como se fosse uma localização real que você está visitando. Por que certos personagens recorrentes aparecem nos seus sonhos com personalidades consistentes, histórias próprias, como se tivessem existência independente? Uma possibilidade absolutamente fascinante é que durante o sono, quando a consciência se desacopla do corpo físico e do processamento sensorial normal, ela pode momentaneamente se sintonizar com realidades paralelas. Talvez aquela cidade estranha que você sempre visita nos sonhos não seja uma invenção aleatória do seu cérebro, mas sim uma versão alternativa da realidade onde você realmente vive. E durante o sono, as diferentes versões de você conseguem se comunicar ou perceber umas às outras. Isso explicaria por que tantas tradições espirituais ao redor do mundo tratam os sonhos não como ficções internas, mas como jornadas para outros planos de existência. Talvez eles estivessem certos o tempo todo, apenas usando uma linguagem metafórica para descrever um fenômeno real que a física quântica agora está começando a validar matematicamente. Mas aqui está um dos aspectos mais frustrantes dos sonhos. Por que esquecemos a maioria deles? Você acorda com fragmentos vívidos na cabeça, convencido de que vai lembrar para sempre, e em literalmente 5 minutos aquilo evapora como fumaça.
Às vezes, você nem consegue recuperar o sonho mesmo tentando ativamente. A explicação neurocientífica padrão é que o hipocampo, a estrutura cerebral responsável por formar memórias de longo prazo, opera em um modo diferente durante o sono REM. Ele não está consolidando experiências da mesma forma que faz com eventos do dia a dia. Mas por quê? Por que o cérebro evoluiria para criar experiências intensas e depois apagá-las sistematicamente? Uma teoria é que isso é proposital, um mecanismo de proteção. Se você lembrasse de todos os seus sonhos com a mesma clareza que lembra da realidade, sua percepção do que é real e do que é imaginário começaria a se borrar perigosamente. Você poderia começar a confundir memórias de sonhos com memórias reais, o que seria desastroso para funcionar no mundo físico. Então, o cérebro, ou talvez a própria consciência, deliberadamente descarta a maioria das experiências oníricas para manter a integridade da sua realidade de vigília. Mas alguns sonhos passam por esse filtro. Alguns sonhos são tão poderosos, tão carregados de significado, que permanecem acessíveis anos ou décadas depois. O que determina quais sonhos ficam e quais desaparecem? Será que existe uma hierarquia de importância, onde certos sonhos carregam mensagens ou experiências que sua consciência mais profunda julga essenciais preservar? E chegamos a uma das perguntas mais antigas e mais assustadoras sobre sonhos. Você pode morrer dentro de um sonho e morrer de verdade? Existe um mito urbano antigo que diz que se você cair de um penhasco em um sonho e não acordar antes de atingir o chão, você morre na vida real. Obviamente isso é bobagem, porque milhares de pessoas já experimentaram morte em sonhos e acordaram perfeitamente bem. Mas o interessante é o que a experiência de morrer em um sonho faz com você psicologicamente. Muitas pessoas relatam que sonhos onde essas morrem são transformadores de uma forma que outros sonhos não são. Acordam com uma sensação profunda de clareza, de renovação, como se algo dentro delas tivesse sido resetado. A morte em sonhos não é literal. Ela é simbólica, representando o fim de uma fase, a destruição de uma identidade antiga, a transformação profunda da psique. Neurologicamente falando, sono e morte têm similaridades curiosas. Em ambos os estados, a consciência se desconecta da percepção física. Os estímulos externos deixam de ter significado, as funções corporais desaceleram dramaticamente. Há até relatos de experiências de quase morte que se assemelham muito a sonhos vívidos, onde pessoas veem túneis de luz, encontram entes queridos falecidos, revisitam memórias da vida. Isso levanta uma especulação filosófica provocante. Seriam os sonhos uma espécie de treinamento para a morte? Uma preparação inconsciente para o momento em que a consciência terá que se separar definitivamente do corpo físico? Se assim for, talvez a morte não seja tão diferente de adormecer, apenas com a diferença de que você não acorda neste corpo específico, talvez acorde em outro lugar, em outra dimensão de realidade. Assim como todas as noites, você morre para este mundo e nasce temporariamente em universos oníricos. Então, olha, chegamos ao fim dessa exploração pelo lado oculto da consciência noturna. E eu queria te dizer uma coisa de coração. Se você ficou até aqui, se você realmente mergulhou nessas ideias comigo, você faz parte de um grupo raro de pessoas que não tem medo de questionar a natureza da realidade. E eu queria te convidar não só a se inscrever no canal, mas a fazer parte dessa comunidade de exploradores da consciência. Porque o que estamos construindo aqui não é só um canal de vídeos. É um espaço onde pessoas curiosas, inquietas, que sentem que existe algo mais profundo por trás da superfície da vida, podem se conectar e compartilhar descobertas. Me conta aqui nos comentários, qual foi o sonho mais estranho, mais perturbador ou mais revelador que você já teve? Aquele que te fez acordar questionando tudo. Eu leio todos os comentários e adoro ver as histórias de vocês porque cada experiência adiciona uma peça no quebra-cabeça gigante que estamos tentando montar juntos. E se esse vídeo te fez ver o sono de uma forma diferente, se te deu uma nova perspectiva sobre o que significa estar consciente, deixa um like para eu saber que esse tipo de conteúdo ressoa com você. A gente se encontra no próximo vídeo. E até lá, presta atenção nos seus sonhos. Eles podem estar tentando te mostrar algo importante. Boa noite e bons sonhos. Ou quem sabe, boas viagens dimensionais.